estava pensando qual seria uma palavra que caracteriza esse novo ano. Não vamos referir a 2020, mas vamos olhar para frente. Estamos um mês faltando para celebrar o evento mais histórico e importante na história, que é a paixão e ressurreição de Jesus, a Páscoa, em que, conforme as profecias e promessas de Jesus, Ele mesmo foi crucificado, o terceiro dia ressuscitou, para trazermos uma nova esperança, uma nova perspectiva. E gostaria de falar disso, essa esperança viva que nós precisamos para enfrentar os desafios desse novo ano. Estava com pastores 2 semanas atrás em Caicó, e logo reunindo com alguns pastores, pequenos grupos, não com distância social, em Currais Novos. E a pergunta foi, conforme a promessa em Lamentações 3:21, quero trazer de memória o que me pode dar esperança. Que é que você traz de memória que o dá esperança, que anima você para prosseguir e para continuar firme? E a palavra de Deus tem muito para responder isso. Quero falar esta noite de uma esperança viva. Espera aí, o título desse sermão, uma esperança viva, espera aí. Em português tem poucas palavras que têm 2 sentidos. Esperança é algo que almejamos, algo que nós desejamos que acontecer, temos esperança, mas também esperar é um verbo que requer paciência e que demora. Eu vou ser paciente e esperar o que eu espero. Dá para entender o português? Não, difícil, não? Bem, pelo menos para alguém que não é sua primeira língua. Por que precisamos de esperança? Eu escolhi essa palavra para 2021, porque Jesus falou, no mundo haverá tribulação, mas eu he vencido o mundo. Paulo disse, todos que querem viver uma vida piedosa serão perseguidos. E o salmista em Salmo 31 disse, minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Falta-me a força devido à minha aflição, e meus ossos se enfraquecem. Salmo 31. Alguns de nós esta noite ouvindo, participando conosco no culto, estão talvez precisando de um ânimo. Alguns estão precisando ter uma palavra de certeza. Alguns estão experimentando tristeza, outros preocupação. E com certeza outros gratidão e louvor. Nosso texto essa noite está em 1 Pedro, capítulo 1, Epístola de Pedro. É um texto que também tem referência da Páscoa, porque fala de uma esperança viva que vem através da ressurreição de Jesus Cristo. Nosso texto dessa noite, em 1 Pedro, na primeira epístola de Pedro, uma esperança viva, nutrida pelos eventos da paixão e ressurreição de Jesus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, da dispersão no Ponto, Galácia, Capadocia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presença de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva. Versículo 3. Uma esperança viva mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservado nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vamos examinar até versículo 9, mas só até aqui, os primeiros 5 versículos. Veja, Pedro está escrevendo, igual como Tiago nos primeiros versículos, aos cristãos que estão na diáspora,
que são dispersos. Os cristãos sofriam no primeiro século certa perseguição, estavam dispersos, espalhados pela Ásia. Ele está escrevendo para encorajá-lo. Nós, muitos, estamos dispersos, longe desse abraço, longe desse tempo com nossos amigos, e nesse churrasco, nesses momentos de confraternização. Mas Pedro está dizendo, olha, eu quero escrever para os forasteiros, os estrangeiros da dispersão. Um forasteiro é alguém que não está em sua pátria própria de passaporte. Eu não estou no meu país de passaporte, eu sou um forasteiro. Todos nós que temos respondido ao chamado de Jesus, somos forasteiros porque nossa cidadania, em Filipenses capítulo 3, está nos céus. Somos forasteiros, peregrinos aqui. E assim como peregrinos, nós passamos diversas provações e dificuldades. Somos como esse grupo da dispersão, somos muito dispersos. Então, tem a aplicação para nós hoje, esta noite. Na primeira carta de Pedro, ele escreve aos eleitos, olha só, e diz em versículo 2, eu vou versículo por versículo, diz, aos eleitos, segundo a presença de Deus Pai, e aí tem o Deus Trino, Deus Pai, em sua presença, seu conhecimento antes da fundação do mundo, ele escolheu seus chamados, eleitos segundo a presença de Deus Pai, e em santificação pelo Espírito Santo. Temos a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai e Deus Espírito, que nos santifica, nos chama com um propósito para viver consagrada, vidas santificadas e aspergidos pelo sangue de Jesus Cristo. Deus Pai, o Espírito e Deus Filho está aqui. É uma bem-aventurança, e diz graça e paz, uma saudação em muitas das cartas. Graça e paz está repetido em Paulo, na carta de Paulo, em 2 Timóteo, mas muitas vezes, pelo menos, Paulo disse, existe a fé, a esperança e o amor. Essa tríplice saudação. E nós sabemos em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz, existe a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Mas agora, qual é a relação entre a fé e a esperança? Qual é isso? A relação, uma definição em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, qual é a relação entre a fé e a esperança? A fé que temos no Senhor Jesus Cristo é a certeza das coisas que Deus promete para seus filhos, e essa certeza nos dá esperança. Uma vez em um grupo eu perguntei, qual é uma promessa que Deus tem dado para você, para a sua vida? Qual é uma promessa? Alguém citou João 3,16. Disse, bom, está ok. João 3,16. Porque de tal maneira Deus amou o mundo. Disse Pedro em sua segunda carta, Deus nos tem dado preciosas e grandíssimas promessas, por meio das quais podemos participar em sua santidade. Deus, em sua palavra, nos deu grandíssimas e preciosíssimas promessas. Essas promessas são a substância de nossa fé e a certeza das coisas que esperamos vão acontecer. Difícil, não? Essa é uma outra mensagem. A relação entre fé e esperança. Mas aqui Pedro está dizendo, olha, por meio da operação de Deus na ressurreição de Jesus, nós somos regenerados, olha só, em versículo 3, somos regenerados segundo sua muita misericórdia para uma esperança viva.
uma esperança viva. Eu fico entusiasmado. A esperança viva como uma fé viva. Uma fé morta, disse Tiago, é fé sem obras. E uma esperança viva. Uma esperança viva é algo que eu levo comigo, não só no bolso, mas eu levo comigo no peito. Eu tenho uma esperança viva. As circunstâncias do dia a dia não são tudo que é para esperar, mas eu tenho esperança nas promessas firmes de Deus. Olha o que disse no versículo 3 e 4. É uma palavra de encorajamento e confiança. Em meio de dificuldade, Deus nos tem dado suas grandes promessas. E ele disse, ele nos regenerou segundo a sua muita misericórdia. Efésios, segundo Paulo, Efésios capítulo 2, diz, quando ainda éramos mortos em nossos pecados e delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Esta manhã eu coloquei no chat, qual é o evento que vamos comemorar em mais de um mês? O evento mais importante na história. O evento que marcou a humanidade, quando Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, que comemoramos nesse evento que chamamos a Páscoa, o dia domingo de Aleluia, sinaliza que nós temos uma nova esperança de que o futuro pode ser diferente. Depois da morte, nós temos uma vida eterna. E diz aqui, nessa primeira carta de Pedro, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Para o cristão nós entendemos, eu morri em Cristo, eu ressuscitei em Cristo, eu tenho novidade de vida. Isso chama o novo nascimento, a regeneração. E eu pergunto para nós, você já experimentou essa regeneração? Porque quando nós entendemos essa promessa da palavra de Deus, que quando Cristo voluntariamente se entregou por mim e por você, eu morri a meus pecados, a meus delitos, a minhas dívidas com Deus, e agora quando Cristo ressuscitou, eu também sou renascido em novidade de vida, e esse produz em nós, segundo Pedro, uma viva esperança. Uau! O Deus de toda misericórdia, mediante a ressurreição de Jesus, nos ressuscita juntamente com Ele. Não só isso, mas Ele nos dá uma viva esperança. Isso creio que é visualizado no livro de Abacuque. Você lembra, Abacuque viu em seu dia, toda a situação foi terrível. O pastor nesse dia está pregando os profetas menores. Em Abacuque ele viu toda violência, a lei se afrouxa em capítulo 1, a justiça nunca se manifesta, o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Era tempos difíceis no tempo de Abacuque, mas em capítulo 3, o que ele diz? Pela fé, ele disse, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da videira minta e os campos não produzem mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Estamos falando de uma mudança de perspectiva. Em vez de enxergar só as circunstâncias que vemos, nós precisamos olhar nas promessas, na pessoa e na obra de Deus efetuada em Cristo Jesus. Nessa Páscoa, nesse tempo de comemorar a morte e a ressurreição de Jesus, somos renascidos para uma esperança viva. Deus tem uma palavra de encorajamento e confiança nos primeiros versículos de 1 Pedro, nos versículos 1 e 2. Ele também nos dá uma esperança viva e herança. Olha só no versículo 4, voltando para 1 Pedro 1, versículo 4. E também uma esperança viva
para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, sem mancha, reservado nos céus para vós outros. Deus nos deu uma herança. No livro de Hebreus fala disso, exemplificado na pessoa de Moisés. Lembra Moisés? Moisés estava em Egito e ele estava sendo criado pela filha de Faraó. Em versículos 20, nos versículos de Hebreus 11, estou procurando aqui em minhas notas aqui para não errar, diz que em Hebreus 11, versículo 24, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros de Egito, porque contemplava o galardão. Moisés entendia essa esperança viva. Ele não considerou de só deleitar-se dos prazeres de Egito, mas ele contemplava uma cidade celestial, as promessas com Deus. Ele tinha uma esperança viva, uma herança guardada nos céus. Você conta a história de um homem que estava no deserto e ele chegou uma bomba, dessas antigas bombas, em que você tem que colocar água dentro da bomba para molhar a soela, para que pode bombear a água. Você lembra? Alguns de nós, eu tirava água de uma bomba na Bolívia. E aí tem um pote aí, um vaso, e disse, não beba essa água. E o homem chegou lá morrendo de sede. E ele viu essa placa, não beba essa água, se você coloca esse copo de água dentro da bomba, você vai conseguir molhar solo e você vai conseguir tirar água à vontade. E o homem contemplou, ele pensou, será? Mas estou com muito sede, é só tomar esse copo e beber. Essa chama... É considerado quando temos gratificação deferida, quando adiamos os prazeres, pensando, olha, se eu espero um pouco, vai ter mais gratificação. Hoje em dia não é muito popular de falar de gratificação deferida, mas esse exemplo da bomba é um exemplo de como Moisés entendeu. Os prazeres de Egito não são comparados para o que Deus tem preparado para nós. Essa é uma esperança viva. Deus nos deu uma herança que está guardado nos céus. Não só essa esperança com herança, mas também nesse texto, voltando para 1 Pedro capítulo 1, versículos, a partir do versículo 6, fala de dificuldades e tribulações com um propósito. Pedro estava escrevendo aos cristãos uma diáspora, dispersos, todos em suas casas, podemos dizer, e eles precisavam ouvir uma mensagem de esperança. Nisto exultais, versículo 6, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi Antônio Carlos Jobim que escreveu
Felicidade tem fim, sim, mas tristeza não tem fim, mas felicidade sim. Pedro está refutando essa bossa nova de Antônio Jobim, quando ele diz: tristeza não tem fim, felicidade sim. Ao contrário, diz que Deus nos tem guardado através das tribulações, através das dificuldades. É uma oportunidade da provação de nossa fé, sendo depurado como se fosse como um ouro em fogo, para ser purificado, algo precioso diante de Deus. As provações e tentações para Pedro são, disse, primeiro, para um breve tempo. Deus disse, por um breve tempo, nossas tribulações. É bom saber, não, que é só por um tempo. Vocês já assistiram nessa mulher? Ela começou aí, em isolamento, começou a falar com os eletrodomésticos em casa. Começou a falar com o ventilador, mas espalha tudo. Ele disse, não vou nem falar com a cozinha, porque tem 6 bocas, se vai fazer fofoca tudo. Mas o que ela gostou, começando a falar com o ferro, porque o ferro sempre, tudo passa. Isso é uma piada, não? Tudo passa. E diz aqui Pedro que por um breve tempo vocês passarão por diversas dificuldades e contristados. E temos que respeitar e reconhecer que muitos estão nesse tempo de pandemia passando por essas dificuldades. Mas, disse Pedro, é com um propósito. Quais são os propósitos dessas provações? É para um breve tempo. Deus já designou, Ele sabe e Ele permite, o tempo é limitado, tem um começo, um fim, não é sem fim, mas é por um breve tempo essas provações. Segundo, essas provações servem, segundo Pedro, para confirmar a fé genuína das pessoas. E, em terceiro lugar, as provações, segundo Pedro, são para produzir alegria e glória a Deus pela salvação. Porque temos um Salvador, Cristo Jesus, que passou tudo o mesmo sofrimento pior, morrendo na cruz por nós, tendo sofrido o opróbrio, a rejeição, a perseguição. Ele sabe o que é passar por dificuldades. Diz assim em Hebreus capítulo 2, versículo 14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, o saber, o diabo, e livrasse. A missão de Jesus foi para livrar todos pelo pavor da morte. Está falando para nós. Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus veio para colocar em liberdade os escravos, pelo medo, pelo pavor da morte. E Jesus fez isso sinalizando através de seu sofrimento que nosso sofrimento também pode ter um propósito. Tem uma maneira que Deus, em nossos sofrimentos também, nos faz coparticipantes com os sofrimentos de Cristo. É uma coisa incrível. Diz, somos, pela aspersão do sangue de Jesus, no versículo 2, somos purificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Nós também descobrimos uma nova razão pelas dificuldades que passamos nessa vida. Por isso que fomos chamados, disse em capítulo 2 de 1 Pedro, para seguir em seus passos, assim como Cristo também sofreu. Então, essa breve palavra de encorajamento em 1 Pedro é uma palavra de encorajamento e confiança, é uma palavra que deve produzir em nós uma esperança viva.
é um testemunho de que em meio das circunstâncias de nossa vida, através da ressurreição de Jesus na cruz, nós podemos enxergar e ver uma novidade de vida. Quais são os exemplos disso? Temos testemunho de esperança em meio da tribulação. O ano passado celebramos, foi uma vitória do pastor Sócrates Oliveira, 36 dias internados, e a partir de maio do ano passado ele voltou para casa, uma resposta de muitas orações, uma vitória. Vemos José em Gênesis capítulo 50, ele falando com seus irmãos em Egito, e vocês intencionaram para o mal, mas Deus queria fazer o bem através de trazer toda a família de Jacó para Egito para a salvação. Jeremias, capítulo 29, disse, na carta dos exiliados em Babilônia, eu sei, disse o Senhor, os planos que tenho para vocês, para dar vocês uma esperança e um futuro. Em meio das circunstâncias contrárias, Deus quer falar esperança e vida. E eu vejo uma escolha. Comecei com essa frase de Lamentações, capítulo 3. Vamos olhar aí. As circunstâncias de Lamentações, depois de escrever o livro de Jeremias, Jeremias escreveu vários capítulos sobre lamentar a destruição de Jerusalém, em capítulo 3. E a partir do versículo 18, ele só viu destruição. E em minha Bíblia, lamento que o versículo 21 está ligado com o versículo 18. Olha a perspectiva de Jeremias. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembre-te da minha aflição, do meu pranto, do abstinto, do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Jeremias estava arrasado, olhando a destruição de Jerusalém. E alguns de nós sentimos muito ansiosos, estamos desesperados, só vemos coisas tristes e fica assistindo a televisão e as notícias, os jornais. Você também possivelmente pode passar muita decepção. Jeremias, em versículo 18, capítulo 3, só viu destruição e tragédia. Agora eu vejo um ponto de inflexão, um ponto de equilíbrio. Em versículo 21, mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se eu olho para o passado, de versículo 18 a 20, eu não vou ter nenhuma esperança para o que está no futuro. Na minha Bíblia, esse versículo 21 é o final de um parágrafo. Mas creio que o versículo 21 é um ponto de inflexão. É um ponto como um dobradiço em que gira a porta. Você pode abrir ou fechar a porta. Você pode ficar olhando as circunstâncias da destruição e tristeza. Ou você pode trazer à memória o que me pode dar esperança, uma esperança viva. Em versículo 22, por quê? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Qual vai ser sua escolha, minha escolha? Qual vai ser minha perspectiva em meio de uma pandemia? E eu quero viver e quero encorajar você de viver à luz da ressurreição de Jesus, que nos dá uma esperança viva. Deus nos regenerou por meio da ressurreição de Jesus para uma esperança viva. Como vai viver na luz deste fato? A fé, a certeza das coisas que se espera. E eu preciso fazer uma escolha. Para mim, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em vez de olhar só as circunstâncias, eu quero enxergar no Senhor, em sua misericórdia, sua fidelidade, sua bondade, sua provisão.
E eu tenho muito para celebrar. Quero convidar você a ter essa atitude e viver na realidade dessa esperança viva. Vamos orar? Nosso Deus, estamos gratos por Tua palavra. Pedro escrevendo para a família de Deus, os cristãos espalhados por toda a Ásia, em diversas situações de perseguição, alguns desencorajados, mas ele escreve palavras de encorajamento. Ele quer renovar nossas esperanças. Assim o Senhor esta noite quer nos dar esperança viva, uma fé que é a certeza de coisas que esperamos que aconteça nesse ano 2021. E nós entendemos nessa promessa de 1 Pedro que é tudo em torno da ressurreição de Jesus, um fato histórico que comemoramos uns poucos semanas para frente. A ressurreição de Jesus sinaliza toda a diferença no mundo. E eu quero viver nessa realidade, quero que cada ouvinte essa noite viva nessa mesma realidade, uma esperança viva para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém.